Você se considera alguém que ouve e reconhece a voz de Deus? Por que você acha que Jesus usou a imagem de um pastor para falar de si mesmo? Quais são os perigos que enfrentamos como cristãos hoje? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de 2025 da revista Lições Bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema E o Verbo se fez carne? Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de hoje é a lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. O textual nos diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João, capítulo 10, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 16. Objetivos da lição: analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo e diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. A introdução na revista nos diz assim: nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciarmos as figuras do bom pastor e do mercenário para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. A palavra-chave é cuidado. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja. Isso ajuda muito o canal, faz com que essa plataforma, o YouTube, recomende esse vídeo para mais pessoas. E comente aqui embaixo o que você achou, de onde você está assistindo. E já quero agradecer os irmãos de São Paulo, Bahia, Maranhão, que têm deixado sempre um comentário para mim. Não esqueça que os slides que está aparecendo, os slides que estão aparecendo aqui do lado, o link estará aqui embaixo, ele está azulzinho, para que você clique. Quando você clicar, você vai ter a opção de baixá-lo em PDF ou em PowerPoint para ser usado no seu computador, no notebook ou até no telão da sua igreja, ok? Então vamos lá. Tópico 1: Jesus, a porta das ovelhas. Subtópico 1: o contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 10. Quando Jesus ouviu que os chefes do templo haviam expulsado o cego do templo, porque ele não denunciava Jesus, Jesus veio até ele. E é aqui que a história começa no capítulo 10. Jesus agora estava com um ex-cego que havia sido expulso de um aprisco
e o recebeu em outro. Jesus não está falando com pastores camponeses, ele está falando aos líderes de Jerusalém. Como lemos em João capítulo 8 e capítulo 9, Jesus está falando aos fariseus que eram líderes em Israel. E como João mostrou desde o início, quando Jesus expulsou os comerciantes do templo, Jesus está trazendo uma mensagem de julgamento contra esses falsos líderes. Jesus está falando de eventos preditos no Antigo Testamento. Isso quer dizer que quando Jesus estava falando de pastores, ovelhas, aprisco e estranhos, estávamos nos aprofundando em uma rica tradição de imagem bíblica e profecias bíblicas. Como lemos em Ezequiel 34, a razão pela qual Deus trouxe julgamento sobre Jerusalém foi em grande parte resultado de pastores tosquiando as ovelhas e falhando em proteger o rebanho. Assim também nos dias de Jesus, aos líderes judeus não protegiam o rebanho do pecado, mas os roubavam e profanavam a casa de Deus. E, portanto, Jesus veio com essa figura de linguagem dirigida diretamente aos sacerdotes. Em suma, é uma palavra cheia de advertência. Subtópico 2, a porta das ovelhas. Nessa parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco onde se encontravam as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: "Eu sou a porta", e logo depois declara: "Eu sou o bom pastor". Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Precisamos entender o que Jesus estava falando aqui. Ele estava pintando um quadro mental que todos os que ouvissem compreenderiam. Ele não está falando de uma porta como as que conhecemos. Naquela época, as ovelhas eram mantidas em um recinto de pedras ou com galhos formados como uma parede. Uma abertura era deixada para a entrada, mas não havia nenhuma porta literal pendurada com dobradiças. O pastor ele se tornava a porta do aprisco quando ele se deitava na passagem estreita. Ele era literalmente sua porta, sua defesa e estadia. Não importa onde o pastor e as ovelhas estivessem, sempre havia um aprisco criado à noite para as ovelhas, seja permanente na própria terra do pastor ou temporária, onde as ovelhas permaneceriam seguras. Jesus, como a porta, nos protege de ataques de ladrões e nos mantém seguros. O ponto principal dessa história é que existem dois tipos de currais. O primeiro tipo era grande o suficiente para conter vários rebanhos. Era bastante substancialmente construído e era cuidado por um porteiro. O segundo tipo era muitas vezes pouco mais do que um círculo áspero de pedras e o próprio pastor se deitava na abertura e na entrada do aprisco. O pastor era a porta. Nenhuma ovelha poderia sair e nenhum inimigo poderia entrar, exceto sobre seu corpo. Em um sentido muito literal, o pastor era a porta. Não havia como entrar ou sair, exceto através dele. Subtópico 3, a mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. À noite, no Oriente Médio, as ovelhas entravam no aprisco à noite. Isso era para manter as ovelhas a salvo de ladrões, lobos ou outros perigos. É também para evitar que as ovelhas se afastassem.
Em nosso mundo, não é politicamente correto sustentar que há apenas uma porta para o reino dos céus. O mundo não gosta dessas palavras de Jesus que quer dizer você deve entrar no meu caminho ou então você está fora. Você não pode simplesmente exigir outra porta. Jesus não está sugerindo que existem várias portas para a salvação e que ele é apenas uma delas. Ele diz que é a porta. Não devemos pensar em muitas maneiras de chegar a Deus. Jesus está dizendo que ele é o único caminho, a porta pela qual todas as ovelhas entram. Há apenas uma porta. Há muitas coisas que os homens podem pensar que são porta para o reino dos céus, mas não importa o que os homens possam pensar. A religião não é essa porta. O batismo não é esta porta. O ministério não é esta porta. Este ponto é evidente pela própria natureza do aprisco que Jesus tinha em mente. Se tivesse mais de uma porta, teria sido inútil. A porta é apenas para as ovelhas e o pastor. O ladrão não usa a porta é para aqueles que pertencem a Jesus, as ovelhas que são seus seguidores. Nós somos essas ovelhas, ouvimos sua voz, seguimos aonde ele nos leva e ele nos protege com ele. A sinopse do tópico primeiro diz assim: Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Tópico 2, o aprisco das ovelhas. Subtópico 1, parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo Nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre os pastores das ovelhas no aprisco. Parábolas são histórias curtas contadas com elementos do cotidiano, usadas por Jesus para ensinar verdades espirituais e morais de forma simples, mas profunda. Elas têm como objetivo levar à reflexão e revelar princípios do reino de Deus, muitas vezes usando comparações para facilitar o entendimento. Então, como Jesus fala aqui, ele não está falando literalmente sobre ovelhas e currais. Ele está usando uma figura de linguagem para condenar os pastores em Jerusalém. Jesus fala sobre ser o pastor modelo, logo após o episódio em que curou o cego de nascença. Aquele homem que sempre foi cego podia ver e acreditar quem Jesus era, mas os governantes religiosos não podiam ver e tentaram intimidá-lo a denunciar Jesus. Então Jesus diz ao povo o que é preciso para liderar autenticamente o povo de Deus. O verdadeiro pastor não irrompe a força e agarra as ovelhas. É isso que um ladrão faz. O verdadeiro pastor se aproxima com gentileza, respeito e conhece suas próprias ovelhas e elas confiam nele e o seguem. Subtópico 2, aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Jesus está dizendo que ele é tanto o lugar de refúgio quanto o único caminho seguro para a salvação e a comunhão com Deus. O simbolismo é claro, assim como o aprisco protege as ovelhas, Cristo protege e cuida dos que o seguem, oferecendo segurança espiritual, direção e vida eterna. Ele se apresenta não apenas como quem conduz, mas como aquele em que os fiéis estão guardados. Quando confiamos em Jesus, ele se torna nosso
porto seguro, que nos mantém protegidos e seguros. Mas ele não está falando sobre segurança física, afinal, quase todos os seus discípulos originais foram brutalmente martirizados. Então, se ele não está falando sobre segurança física, para o que ele está falando? Jesus mantém nossas mentes e espírito a salvo daqueles que gostariam de roubar, matar e destruir. A verdade é entender que, assim como as ovelhas confiam no aprisco para a sua segurança, tanto eu como você também pode descansar em Jesus como seu lugar de proteção e cuidado. Em meio às incertezas da vida, ele nos oferece refúgio, direção e paz. Quando nos sentimos vulneráveis, cansados ou perdidos, nós podemos lembrar que Jesus é aquele que nos guarda e nos conduz com amor. Seguir sua voz e permanecer sob a sua proteção é escolher viver com segurança espiritual e confiança diária. Subtópico 3: um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através de sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações "eu sou a porta" e "eu sou o bom pastor" expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Em João capítulo 10, Jesus faz duas declarações: "eu sou", nas quais ele afirma claramente para o povo em geral e para os fariseus em particular como deve ser um verdadeiro bom pastor. Ele afirma: "eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor". E quando Jesus nos leva ao Pai, chama-se a si mesmo de porta. Quando cuida de nós, chama a si mesmo de pastor. Jesus é o caminho para o Pai e o bom pastor. Quando as ovelhas entram no aprisco, elas estão a salvo de todos os ataques. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Uma fortaleza é um lugar que não pode ser penetrada. É uma fortaleza onde estamos seguros. A sinopse do tópico 2 diz assim: Jesus é o aprisco das ovelhas. Ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. Tópico 3: a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Subtópico 1: o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com um ladrão que vem para roubar, matar, destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Um pastor é aquele que cuida das suas ovelhas e as protege do perigo dos animais selvagens. Um pastor é aquele que guia suas ovelhas para um pasto certos para se alimentar e guia suas ovelhas para um riacho de água para beber e saciar sua sede. É preciso muita paciência para ser pastor de um rebanho de ovelhas, pois as ovelhas não são os animais mais inteligentes. As ovelhas podem facilmente se desviar de seu rebanho se não forem cuidadas cuidadosamente por seu pastor. As ovelhas podem realmente morrer de sede com um lago bem na frente dos seus focinhos, se não forem guiadas até o riacho de água por seu pastor. As ovelhas estão sujeitas a entrar na boca de um leão ou de um lobo, se não forem guardadas e protegidas cuidadosamente por seu pastor. A principal responsabilidade de um pastor é cuidar das ovelhas que lhes são atribuídas. Agora, nos velhos tempos, dos tempos bíblicos, os pastores eram conhecidos por serem as pessoas mais humildes. Sua ocupação não era muito estimada pela sociedade em que viviam, mas ainda assim
Deus havia usado muitos pastores durante esse tempo para fazer a sua vontade. Deus usou Moisés, que foi pastor por 40 anos para tirar os filhos de Israel da escravidão egípcia. Deus usou Davi, que era um pequeno pastor, para derrotar o gigante Golias e liderar a nação de Israel como o rei de Israel mais bem-sucedido. Deus usou o profeta Amós, um pastor, para profetizar a nação de Israel. Também Deus usou aqueles pastores que cuidavam de suas ovelhas à noite para proclamar em Belém que Jesus havia nascido em uma manjedoura. De modo que Jesus usa pessoas humildes, tais como os pastores, para fazer a sua vontade. Mas, acima de tudo, o próprio Senhor é um pastor, pois em Salmo 23 diz: o Senhor é um meu pastor, nada me faltará. E Jesus diz em João 10:11: eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E as ovelhas que Jesus Cristo cuida somos nós, porque em Salmo 100, verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós mesmo. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Sim, existem muitos pastores, mas somente Jesus Cristo é conhecido como o bom pastor da vida. Como o bom pastor, Jesus Cristo nos restaura quando nos desviamos e ele nos devolve ao aprisco. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora são devolvidos ao pastor e bispo das almas. Como bom pastor, Jesus Cristo nos recompensará por nossa obediência e fidelidade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 24 diz: e quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória que não se desvanece. Mas a coisa mais importante que Jesus Cristo fez por nós, como um bom pastor, é que ele morreu por nós na cruz e ressuscitou e nos deu a vida eterna. Jesus Cristo diz em João 10,15 que eu dou a minha vida pelas ovelhas. E também no versículo 17 e 18, Jesus Cristo diz: portanto, meu Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Eu tenho o poder de entregá-lo e tenho o poder de tomá-lo novamente. Esse mandamento recebi de meu Pai. Subtópico 2, o mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispensando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte em vez de construir. Ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos, que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Há um ladrão que deseja nos destruir. Ao lermos esta passagem, temos que nos lembrar de seu público. Ele está falando com os fariseus, que ele acabou de chamar de cegos, e agora ele está falando com eles como falsos pastores. Os ladrões tentam atrair ovelhas para longe da verdade. Ladrões e mercenários não se importam com as ovelhas. Eles só querem explorar as ovelhas, enquanto o bom pastor realmente cuida delas. Os ladrões que não teriam direito de acesso pelo portão usam outros meios para entrar. O pastor entrou pelo portão, o método legal de entrada. Jesus estava se contrastando com os falsos messias e mestres que, por pretexto ou violência, estavam tentando obter o controle do povo. Ele veio como o herdeiro legítimo e alegou ser o cumprimento da revelação do Antigo Testamento. Falsos messias e mestres usam métodos enganosos para afastar os seguidores de Jesus, a ovelha do pastor. Eles vêm em muitas formas e tamanhos,
Hoje dizem que existem muitos métodos e caminho para o céu, mas Jesus aqui é o único caminho. Ele é a porta, o caminho que entramos no reino de Deus. Subtópico 3: Lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdicar das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, foge, o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Estes têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Os lobos representam tudo aquilo que ameaça a fé e a vida das ovelhas. Falsos mestres, enganos, tentações, influências destrutivas. Eles entram disfarçados com aparência de piedade, mas causam confusão e afastamento de Deus. Em contrapartida, Jesus se apresenta como bom pastor, que não foge diante do perigo, mas dá a vida pelas suas ovelhas. Vivemos em um mundo cheio de vozes e influências que tentam nos afastar da verdade. Ideias distorcidas, valores contrários à palavra e até lideranças que não refletem o coração de Cristo. Nesse cenário, seguir o bom pastor significa confiar em sua voz, permanecer perto dele e discernir o que é verdadeiro. Jesus não apenas protege, mas nos guia com segurança. Por isso, nossa escolha diária deve ser ouvir sua voz e nos manter em comunhão com ele, sabendo que fora do cuidado do pastor, nós estamos vulneráveis aos lobos. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: as ações do bom pastor distinguem-se das do mercenário. Ao contrário deste, o bom pastor dá a sua própria vida e demonstra generosidade e protege as ovelhas. A conclusão na revista nos diz assim: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Ao longo dessa aula, vimos que Jesus não é apenas um líder ou mestre, mas o bom pastor que nos conhece profundamente, nos ama incondicionalmente e deu a sua vida por nós. Em um mundo cheio de vozes confusas e perigos espirituais, ele é aquele que nos guia com segurança, nos chama pelo nome e nos oferece vida em abundância. Por isso devemos aprender a reconhecer a sua voz, confiar na sua direção e permanecer em seu aprisco. Certos que nada pode separar as ovelhas do cuidado do verdadeiro pastor. Que cada um de nós escolha seguir e obedecer aquele que nos guarda com tanto amor. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um resumo MBD. A paz do Senhor a todos.